Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu já quero também desejar um bom fim de semana para todos, com saúde e paz. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: qual o espírito que os Gálatas receberam? Que espírito os Gálatas receberam? Que espírito foi esse? Nós sabemos que na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele havia passado ali por toda a região da Frígia e da Galácia e havia levado o evangelho das boas novas, um novo entendimento, as boas notícias. E no capítulo 18, do versículo 23, Paulo voltou ali pelaquela região da Galácia e da Frígia com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos que já haviam recebido as boas notícias. E a gente vai ver isso aqui em Atos capítulo 18, versículo 23, que diz assim: veja, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, na ausência de Paulo, porque Paulo ele não ficava o tempo todo num só lugar. Paulo ele tinha o objetivo de levar as boas notícias em todos os lugares ali daquela região, naquele contexto. E na ausência de Paulo, judaizantes, opositores da verdade, opositores do evangelho, das boas notícias, penetraram homens contrário à doutrina que Paulo ensinava e estava contaminando alguns irmãos que já haviam recebido o evangelho, as boas notícias. Então, observem que o contexto dessa carta aos Gálatas é falando sobre a lei e sobre a graça. Os judaizantes, homens opositores, entendeu? Queriam que os Gálatas viessem a circuncidar para obterem a salvação, a justificação. E Paulo, escrevendo essa carta, entendeu? Paulo vai combater esses tais, porque aqueles irmãos estavam saindo, deixando aquele entendimento que haviam recebido do apóstolo Paulo. E no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim: quero apenas saber isto de vós. Veja que Paulo faz uma pergunta para eles: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora a pergunta é: que Espírito foi esse que os Gálatas receberam? Observem, meus irmãos, que a lei mostrava o pecado de todos aqueles naquele contexto. Entendeu? Então a lei atuava como um tutor até que eles crescem em Cristo, até que a fé chegasse. E a fé já havia chegado. Então, observem que é como se, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se a gente ouvisse de um professor que 2 mais 2 é 4. Aí a conta fecha. E depois chegasse outro professor e ensinasse que 2 mais 2 é 6. A conta não fecha. Foi o que aconteceu naqueles irmãos ali da Galácia. Então, observem que eles queriam que os irmãos viessem se circuncidar para obter a salvação e a justificação. E Paulo, ele deixa isso bem claro, que isso eles não precisavam circuncidar, porque pela fé
eles já estavam justificados naquilo que Cristo havia feito. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele usa essa carta para resolver esse problema muito sério que estava acontecendo naquela comunidade. Então, Paulo nega na sua fala que uma justificação baseada na lei, entendeu? Isso era através do esforço humano, meritocracia. E Paulo disse que isso não precisava acontecer, porque a justificação foi baseada em Cristo, pela fé de Cristo. Então, a lei só trazia o conhecimento do pecado. Entendeu? Então veja que o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta àqueles irmãos ali da Galácia. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora a pergunta é, que Espírito era esse? Meus irmãos, aqui é muito simples da gente detectar que Espírito era esse que Paulo recebeu. Paulo já havia levado esse Espírito para aqueles irmãos. Paulo já havia retornado, como eu falei aqui, para aquela comunidade, aquela região da Grécia, ali, ou seja, da Galácia e da Frígia, para fortalecer esse Espírito naqueles irmãos. Esse Espírito que Paulo está falando, quando ele pergunta aqui, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse Espírito que Paulo está falando aqui, para os irmãos da Galácia, é nada mais, nada menos do que o entendimento, o novo entendimento que havia chegado naquela comunidade. O Espírito que eles receberam, que os irmãos da Galácia receberam, era o novo entendimento, as boas notícias, o Evangelho da graça, que levava paz, que trazia refrigério, entendeu? Que trazia repouso e que traz. Naquele contexto trazia paz, hoje também. Nós começamos a aprender, entendeu? Um outro entendimento, entendeu? De lei de Moisés, que tinha que fazer. Todos nós aqui hoje, do século XXI, nós aprendemos isso errado. Mas aprove a Deus que esse entendimento também chegou até nós. Esse espírito, as boas novas, a metanoia, que havia chegado naquele contexto para aqueles irmãos da Galácia, também chegou para mim, chegou para você, através dessa carta de Paulo, que não foi escrita para nós, claro, mas que hoje, entendeu, é mostrada, entendeu, para todos, para toda a geração que ainda virá. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que as riquezas insondáveis da graça seria mostrado nos séculos vindouros. Você vê isso lá em Efésios. Então, o Espírito que os Gálatas receberam, nós também recebemos em nosso contexto. Naquele contexto, eles receberam o Espírito, que era o novo entendimento, a graça, as boas notícias. Nós também, nesse nosso contexto, no século XXI, recebemos também esse Espírito, que é o novo entendimento. Simplesmente assim. Está entendendo? Então, é essa palavra que eu quero deixar. E aprove a Deus que, através desse novo entendimento, desse Espírito, não um espírito de escravidão, mas um espírito que traz libertação, liberdade, entendeu? Nos traz firmeza e convicção e nos faz andar por águas tranquilas. Está entendendo? Então, o Espírito que os Gálatas receberam era o novo entendimento, o Evangelho da graça, a boa notícia, as boas novas ali, pregado por Paulo e os demais irmãos que estavam ali com Paulo naquele contexto. Saudações de paz, bom fim de semana para todos vocês e até a próxima semana, se o Pai do Celestial assim nos permitir. Saudações de paz.